Olá, pessoal. Vou explicar aqui as questões 6 e 7, lá da avaliação diagnóstica, né? Alguns estão com dúvida, então vamos lá. Deixa eu projetar aqui a tela. Então vamos lá aqui, ó. Avaliação diagnóstica, questão 6. Essa questão aqui se refere a um sistema de equações fracionárias do primeiro grau, que vocês já estudaram lá no fundamental. Então vamos lá, o enunciado dela diz o seguinte, ó. Sabendo que x vezes y é igual a 24, então a solução do sistema de equações fracionárias do primeiro grau abaixo é o par ordenado. Então está aqui uma questão de múltipla escolha, né? Então no caso aqui a resposta vai ser 4, 6, letra A. Então olha só, aqui está falando, ó, sistema de equações fracionárias. Aí vocês devem lembrar que o sistema de equações fracionárias do primeiro grau são essas aqui, ó. As variáveis, as incógnitas das equações aparecem no denominador. Então, quando a incógnita x, a incógnita y, aparecer no denominador das frações, o sistema é dito sistema de equações fracionárias do primeiro grau. Então, resolver esse sistema nada mais é do que descobrir o valor do x e o valor do y. Então, vamos lá, resolução. Primeiramente, vamos eliminar as frações no sistema de equações. Então, observa aqui, ó, eu tenho duas frações somando a primeira equação e duas frações somando a segunda equação. Então, pegando a primeira equação, vai ficar o seguinte, ó, escrevi ela aqui de novo. Como é uma soma de frações com denominadores diferentes, eu não sei os valores de x e y. Nesse caso aqui, o MMC, o mínimo múltiplo comum, vai ser o produto. Então, x vezes y. Aí eu vou fazer aquele processo, vou pegar x vezes y, vou dividir pelo denominador da fração e o resultado multiplicar com o numerador da fração. Isso vou fazer com cada uma das duas frações. Então vai ficar, ó, x vezes y dividido por x vai dar y, porque x com x você corta, sobrou y. Y vezes 8, 8y. Coloquei aqui no numerador. Repete o mais, mesma coisa que a segunda fração. X vezes y dividido por y vai dar x. X vezes 6, 6x. É igual a 3, eu repeti aqui, ó, igual a 3. Então, isso implica que, vou repetir o numerador, 8y mais 6x sobre x vezes y dá quanto? O exercício falou no enunciado, ó, x vezes y é igual a 24. É o dado do exercício. Então, vou substituir, ó, no lugar do x vezes y, que no denominador da fração, por 24. Continuando aqui, ó, então, essa igualdade aqui, ó, isso implica que vou multiplicar cruzado. Então, aqui debaixo 3, quando tem nada, a gente sabe que é 1, então vai ficar 8y mais 6x vezes 1, 8y mais 6x, é igual 24 vezes 3, 72. Então, observa aqui, ó, que essa primeira equação do sistema se transformou nessa aqui, ó, 8y mais 6x igual a 72. Então, essa equação é equivalente a essa primeira equação aqui, certo? O mesmo processo eu vou fazer agora para a equação de baixo, a segunda equação do sistema, que é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Escrevi ela aqui de novo, né? 2x, 2 sobre x, mais 3 sobre y, igual a 1. Mesmo processo. Calculando o MMC de x e y, que é o produto, né? X vezes y. Vou dividir por x. Então, x vezes y dividido por x dá y vezes 2, 2y. Mais xy dividido por y vai dar x. X vezes 3, 3x. É igual a 1, repetiu. Então, isso implica que, no lugar do x vezes y, eu vou repetir de novo por 24. Igual eu fiz na equação de cima, porque x vezes y igual a 24, esse é o dado do exercício. Repetiu o numerador da fração, 2y mais 3x. Isso é igual a 1. Multiplicando em cruz aqui, vai ficar, ó, 2y mais 3x vezes 1, 2y mais 3x, igual 24 vezes 1, igual a 24. Então, obtive essa equação agora. 2y mais 3x igual a 24, essa equação é equivalente a essa equação aqui, ó. 2 sobre x mais 3 sobre y igual a 1. Depois que eu fiz essa transformação nas duas equações de sistemas, observa aqui, ó, que eu eliminei as frações. Então, portanto, temos um novo sistema de equações equivalente ao primeiro. Então, vou pegar a primeira equação, vou colocar ela aqui, ó, 6x mais 8y igual a 72. E a segunda equação, 3x mais 2y, aqui eu só inverti aqui, ó, tanto faz. Eu coloquei o x primeiro, o y segundo, isso aqui
Pode ser dessa forma ou dessa forma aqui de baixo, tanto faz. 3x mais 2y igual a 24. Então, observe que esse primeiro sistema de equações fracionárias do primeiro grau aqui, ó, eu transformei num sistema de equações simples do primeiro grau com duas incógnitas. Então, esse sistema é equivalente a esse sistema aqui, ó. O primeiro é equivalente ao segundo. Então, agora é só resolver o sistema, que eu quero descobrir o valor do x e o valor do y no sistema, que é o par ordenado, que vai ser a solução do sistema. Aqui vocês aprenderam que existem três maneiras, três métodos de resolver sistema. No caso aqui, ó, eu vou resolver usando o método da adição, que é somar as duas equações termo a termo. Mas você poderia resolver esse mesmo sistema usando o método da substituição ou o método da comparação. Também você vai chegar no mesmo resultado, o valor de x e o valor de y. Então, usando aqui o método da adição. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Se eu somar x com x, y com y aqui, 72 com 24, do jeito que está aqui, eu vou obter uma terceira equação, continuando com as duas incógnitas, x e y. Então, para usar o método da adição aqui, eu vou ter que modificar alguma das equações, ou a primeira ou a segunda. Vou multiplicar por um número negativo, de modo que eu desapareça com x ou com y. Porque eu desaparecendo com incógnita, eu vou encontrar uma outra. Aí, encontrando essa incógnita, o valor dela, eu volto e descubro a outra incógnita. Então, vamos lá. Ficou um pouco confuso do que eu falei aqui, mas olhando aqui passo a passo dá para entender. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou multiplicando a segunda equação por menos 4. Então, a segunda equação qual que é? 3x mais 2y igual a 24. Então, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar toda ela, o primeiro e o segundo membro, por menos 4. Por que por menos 4? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, menos 4 vezes 2y vai dar menos 8y. A hora que eu for somar, ó, mais 8y menos 8y, some o y, desaparece com essa incógnita. Aí eu vou descobrir o valor do x. Descobrindo o valor do x, eu descubro o valor do y. Mas eu poderia multiplicar por um outro número, se eu quisesse, por exemplo, a segunda equação, por menos 3, por exemplo. Porque menos 2, aliás, né? Porque menos 2 vezes menos 3 vai dar menos 6x. Mais 6x corta, ia dar 0. Aí eu descobri o y primeiro. Então, tanto faz. Então, eu preferi aqui descobrir o valor de x primeiro. Então, multiplicando a segunda equação por menos 4, vai ficar, ó, menos 4 vezes 3x, menos 12x. Menos 4 vezes mais 2y vai dar menos 8y. É igual, menos 4 vezes 24 vai dar menos 96. Então, observe que eu multipliquei a segunda equação, toda ela, tanto o primeiro como o segundo membro, toda equação, os três termos, por menos 4. Aí eu obtive essa equação aqui, ó. Menos 12x, menos 8y igual a menos 96. Escrevendo o sistema novamente, então vai ficar, ó, repetir a primeira equação, escrever ela de novo, 6x mais 8y igual a 72, e a segunda equação modificada ficou menos 12x, menos 8y igual a menos 96. Dessa forma, agora, o sistema eu posso somar agora, x com x, o y com outro termo tem y, e o 72 com menos 96. Então, vamos lá, somando as duas equações, temos mais 6x menos 12x, vai dar menos 6x. Conservação do maior subtrai. Mais 8y menos 8y vai dar 0. 0y que é 0, então eu corto. Desapareceu o y. É igual 72 menos 96 vai dar menos 24. Subtrai, conservando o sinal do maior número. Menos 6x igual a menos 24, então isolando o x nessa equação, vai ficar x igual a menos 24 dividido por menos 6, vai dar mais 4. Então, x igual a 4 é o valor de x desse sistema. Tanto da equação de cima quanto da equação de baixo, o x vale 4. Agora, vamos pegar esse x igual a 4 e substituir em qualquer uma das duas equações, para descobrir o valor do y, aí terminou a questão, resolveu o sistema. Então, substituindo x igual a 4 na primeira equação. Poderia ser na segunda também, tanto faz. Eu vou substituir na primeira. Então, vai lá. 6 vezes 4, no lugar do x eu estou substituindo por 4, mais 8y é igual a 72. Então, isso implica que 6 vezes 4 é 24, repete o restante, mais 8y igual a 72. Então, isso implica que 8y vai ser igual a quanto? 72 menos 24. 24 vai para o segundo membro da equação, vai negativo. 72 menos 24, 48. Então, ficou 8y igual a 48, então isso implica que o y vale quanto? 6. Porque 48 dividido por 8. O 8 está multiplicando o y, passa para o segundo membro dividindo. Aí 48 dividido por 8, 6. Então, acabamos de resolver o sistema.
Achei o valor de x, achei o valor de y, então eu encontrei a solução do sistema. Então, x igual a 4 e y igual a 6. Então, portanto, a solução do sistema de equações é o par ordenado 4, 6. Observe que isso aqui é um par ordenado. Todo sistema de equações do primeiro grau vai ter um par ordenado. Se fosse o sistema de equações do segundo grau, teria dois pares ordenados. Mas como é do primeiro grau, então vou ter um valor para x, que é 4, e um valor para y, 6. Observa aqui, como isso aqui é um par ordenado, lembra, sempre, primeiro eu coloco o valor de x e depois da vírgula o valor do y, porque 4, 6 é um par ordenado, se eu colocar 6 e 4 é um outro par ordenado. Então, sempre é x primeiro e y depois. Então, 4, 6 é a solução, aí você marca a letra A. Observe que não pode ser letra B, porque na letra B está falando x igual a 6, y igual a 4, não. Letra C, x igual a 2, y igual a 12, também não é solução. E a letra D, x igual a 12 e y igual a 2 é a solução desse sistema? Não. Nesse caso aqui, eu fiz a resolução, tal, mas se fosse uma questão que não precisa de mostrar o cálculo, só marcar, se você não quisesse resolver o sistema, como eu já tenho aqui as possíveis respostas, as alternativas, eu poderia ir testando. Eu teria que fazer 4 testes para ver, mas nesse caso, como é letra A, eu ia fazer apenas um teste. Como assim o teste? Eu ia pegar aqui, colocar no lugar do x 4 e no lugar do y 6. Você vai ver que x igual a 4 e y igual a 6, a hora que eu substituir nessa equação, vai ficar 3 igual a 3. Então é a solução da primeira equação. E os mesmos x igual a 4 e y igual a 6 que eu substituir na segunda equação, vai ficar 1 igual a 1. Então, por isso que 4, 6 é a solução desse sistema. Porque quando eu substituo x igual a 4, tanto na equação de cima como na equação de baixo, e y igual a 6, eu substituindo tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, vai satisfazer as duas equações. É a solução das duas. 3 igual a 3 em cima, 1 igual a 1 embaixo, na outra equação. Então, por isso que é a solução. Então, vamos lá. Está aqui a primeira, a questão 6, da avaliação diagnóstica. E vamos explicar a questão 7, que é a última questão lá da avaliação. A questão 7 se refere a áreas de figuras planas e equação de segundo grau. No caso aqui, a figura é um retângulo. Então, para resolver esse exercício, o que eu vou ter que fazer? Calcular a área do retângulo, aí eu vou cair na equação de segundo grau, eu vou pegar a forma da área, substituindo os dados na forma da área, porque ele deu a área, o dado do exercício. Eu vou cair na equação de segundo grau, vou resolvê-la, achar o x, achando o x, aí eu acho a menor dimensão que ele quer. Então, vamos lá. O enunciado diz o seguinte, as dimensões em metros de um terreno retangular estão expressas pelas expressões algébricas x mais 1 e x menos 1. Sabendo que a sua área é de 899 metros quadrados, qual a medida da menor dimensão? Então, o que são as dimensões? O comprimento é uma dimensão e a largura é outra dimensão. Então, é as dimensões do retângulo. Comprimento, ou você pode chamar de base também, é uma dimensão. A outra dimensão você pode chamar de largura ou de altura do retângulo. Então, desenhei aqui o retângulo, que é o terreno, que falou que é retangular. Aí eu coloquei as dimensões, x mais 1 comprimento, x menos 1a largura. Aí eu vou pegar o dado do exercício. O exercício falou que esse terreno retangular, a área dele é 899 metros quadrados. Então, esse é o dado do exercício. Ele me deu a área. E eu quero saber o quê? A medida da menor dimensão. E a menor dimensão é a largura, é a altura do retângulo, que é x menos 1. Então, para me encontrar a menor dimensão, basta descobrir o valor do x. Se eu descobrir o valor do x, aí eu vou substituir aqui, vou subtrair com 1, eu encontro a menor dimensão. Então, vamos lá. Usando o dado do exercício, aplicando a forma da área do retângulo. A forma da área do retângulo qual que é? A área é base vezes altura. Base B vezes altura H. Ou comprimento vezes largura, tanto faz. Esse A aqui é a medida da área. Eu vou substituir por 899, que o exercício me deu. É igual base x mais 1 vezes H, que é a altura, x menos 1. Depois que eu fiz isso, coloquei no lugar do B x mais 1, que é uma dimensão, que é uma expressão algébrica, e a outra dimensão eu multipliquei x menos 1, que é a outra dimensão, que é a outra expressão algébrica dada pelo exercício, e a área, que é eu substituí por 899, eu obtive uma equação do segundo grau. Só que ela não está na forma reduzida. Então, vamos resolver essa equação. Resolvendo a equação do segundo grau acima, temos, repetir ela aqui, 899 é igual
Aqui, ó, eu posso fazer a distributiva, né, multiplicar esses dois binômios aqui, essas duas expressões algébricas, ou então, se você lembrar de produto notável, fica mais fácil. Você aprendeu. Ó, x mais 1 vezes x menos 1. De acordo com a regra de produto notável, o que, que é? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Lembra? Ó, a mais b vezes a menos b. É ao quadrado menos b ao quadrado. Então, essa é uma regra de produto notável que vocês aprenderam lá no 8º ano, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Depois aplicado o produto notável, eu eliminei os parênteses. Então, continuando aqui, vai ficar 899 é igual a x ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, ó, observe que a equação é do segundo grau. Aí você fala assim, tem que usar a forma de Bhaskara? Se quiser, pode. Mas não tem necessidade, vamos para um caminho mais curto, mais fácil. Como ele é uma equação incompleta, essa equação do segundo grau, ela só tem o termo x ao quadrado, então lembra, toda equação do segundo grau, que se você só tem o termo x ao quadrado e o resto é número, basta você isolar o x ao quadrado, certo? Depois passa a raiz, você chega no resultado mais rápido. Então, 899 mais 1 que passa para o primeiro membro, 900, é igual a x ao quadrado. Então, aqui eu só inverti os lados, x ao quadrado é igual a 900. Para me tirar a potência, no caso aqui quadrado, eu passo a raiz quadrada, porque a raiz é a operação inversa da potência. Então, x ao quadrado é igual a 900, e se implica que x é igual a raiz quadrada de 900. Como é uma equação de segundo grau, vai ter duas raízes. Então, raiz quadrada de 900, quanto que é? Mais 30 e menos 30. Mais ou menos 30. Só que em se tratando aqui de um problema envolvendo geometria, sempre o valor de x da equação de segundo grau você encontra, sempre você vai considerar o valor positivo. Por quê? Porque o x ele representa uma distância, e não existe distância negativa. Então, portanto, x igual a menos 30 eu vou desprezar, não serve, né? Não convém, porque x representa uma distância. Portanto, então, o valor x considerado nesse problema é 30 metros. Então, qual que é a resposta, então? Ele quer saber, não é menor dimensão, né, a largura? Então, é só pegar x menos 1 no lugar do x, substituir por 30. Aí eu vou encontrar 29 metros. Então, logo, a medida da menor dimensão do terreno é x menos 1, que é igual. X vale 30. Então, 30 menos 1, que é igual a 29 metros. Então, esse terreno ele tem 29 metros de largura e 31 metros de comprimento, porque o x vale 30. Ó. 30 mais 1, 31. É o comprimento, 31 metros. A largura, x igual a 30. 30 menos 1, 29. E para confirmar que está certo, x igual a 30, se você multiplicar comprimento vezes largura, que é a área, vai ficar 31 vezes 29, vai dar 899 metros quadrados. Vai dar justamente a área que o exercício me deu. Então, está certo, x igual a 30 aqui na resolução da equação. Aí você vem e marca, questão de múltipla escolha também, resposta letra D. 29 metros a menor dimensão. Então tá aí as questões 6 e 7 da avaliação diagnóstica. Então até o próximo vídeo. Parar aqui o compartilhamento.